Nesse vídeo, nós vamos falar sobre fibra ótica. Então, a fibra ótica, ela não é um padrão de cabeamento tão comum quanto os cabos UTPs, quanto o padrão UTP, por causa do custo envolvido. Mas ela é ideal para alguns cenários de rede, especialmente cenários que exigem uma maior largura de banda, uma maior taxa de transferência ou uma distância superior a de 100 metros, que é a distância comum para cabos de categoria 5 e 6, né? Então, a fibra ótica, ela é um cabeamento que transmite dados por distâncias maiores, e aí a gente tem fibras diferentes para aplicações diferentes, e ela oferece uma largura de banda que é consideravelmente maior do que a largura de banda oferecida pelos cabos UTP. Então, o que é o comum? É se utilizar cabos UTP para conexão entre dispositivos finais e dispositivos de rede, e as fibras óticas, elas são mais utilizadas no backbone da rede, ou seja, no núcleo central da sua rede, né? Então, tem cabos de par trançado que são utilizados para conexão entre dispositivos de rede, como switches, mas em alguns casos, se você tiver muitos clientes conectados ao switch, você precisa de uma largura de banda maior. Os cabos de fibra ótica, eles são menos suscetíveis à atenuação do que os cabos de par trançado, e eles não sofrem problemas de EMI e RMI como os cabos de par trançado, como os cabos que transmitem, que transferem pulsos elétricos. Então, eles se tornam mais seguros e mais adequados para algumas aplicações específicas. Eles são feitos com fios flexíveis, muito finos, da espessura de um fio de cabelo, um pouquinho mais grosso, e a composição dele é vidro. A gente tem alguns fios que eles são de não é de vidro, mas é um material transparente. Quanto mais puro, melhor, porque a gente tem transferência de luz e aí a gente tem todos os problemas que a ótica nos traz, tá? Ele usa um laser ou um LED para codificar e decodificar bits, para colocar esses bits, colocar a luz, na verdade, dentro do fio. Então, a placa de rede vai receber os bits, vai transformar em luz e essa luz ela é colocada no fio por um laser ou por um LED. Então, o cabo a atenuação do sinal que vai acontecer não é por resistência do meio físico, mas por problemas de reflexão, difração e dispersão. Por isso que o vidro precisa ser o mais puro possível, né? E a gente tem alguma atenuação que ela acontece nas extremidades e vai acontecer nos locais aonde é preciso fazer fusão de fibra. Então, nesses locais, a gente vai ter um problema de atenuação, por isso existe uma quantidade máxima de fusões dentro de um cordão de fibra ótica, tá? Então, existem dois tipos de fibra ótica, tá? A fibra ótica monomodo, na verdade, a fibra é esse miolinho aqui, tá? Então, a fibra ótica está aqui dentro. Então, aqui a gente tem um vidro que a espessura dele é na classe de micrômetros de diâmetro, tá? E é por esse fio, por essa parte que vai passar a luz. Então, o LED ele vai jogar a luz aqui e essa luz vai se propagar na maior distância possível em linha reta, tá? Isso para as fibras monomodo. A ideia aqui é o seguinte, eu preciso bater nessas laterais do vidro o mínimo possível, porque sempre que a luz bater aqui nessa lateral, ela vai sofrer o efeito de atenuação, tá? Então, o fio tem que ser instalado o mais reto possível. É claro que a atenuação aqui ela vai ser pequena, mas quanto mais reflexões acontecerem no meio do caminho, maior a quantidade de perda,
tá? Aí aqui ao redor a gente tem uma parte de vidro também, que daí com uma espessura um pouco maior, e ela serve para proteger para fazer o serviço de reflexão. Então, se essa luz ela bater aqui na extremidade, a ideia é que ela volte, que ela reflita para a parte interna e ela permaneça nesse núcleo, que é o núcleo que faz a transferência de dados, tá? Aqui, esse fio, ele vai ser monomodo, tá? Então, ele vai ser simplex, ou seja, eu vou passar um único fio e o sinal vai em uma única direção. Então, para você ter uma comunicação duplex, o sinal eu preciso ter dois fios, um fio para ser emissor e um fio para ser o receptor do ponto de vista de uma única placa de rede. Então, ao redor desse fio eu tenho uma capa protetora e essa capa protetora serve para proteger todo esse vidro que está internamente. Então a gente tem efeitos de dispersão. Se esse vidro ele não for muito puro, se houver impurezas, a luz vai bater nessas impurezas e vai se dispersar ao longo do fio. Então, essa dispersão significa o espalhamento do pulso de luz, e isso também acontece com o tempo. No início ela vai retinha, com o tempo ela vai se espalhando, e isso vai gerar um aumento da perda de força do sinal. Isso implica no comprimento do fio. Então, o fio ele vai ser mais longo ou mais curto, dependendo do comportamento da luz dentro dele, tá? Então, quanto maior o índice de dispersão, menor o cabo de rede, o cabo de fibra ótica. A gente tem as fibras multimodo. Essa fibra multimodo, ela é maior, ela é mais espessa, o diâmetro dela é maior do que o da monomodo, tá? Então, aqui a gente trabalha a gente utiliza a propriedade de reflexão a nosso favor. Então, aqui a gente consegue ter mais de uma comunicação acontecendo dentro do núcleo da fibra, tá? Eu tenho uma fibra, uma parte de vidro ao redor também, pode ser vidro ou pode ser algum outro material transparente, e também tenho a capa protetora. Então, o que acontece? Aqui eu posso ter dois LEDs, dois emissores de luz, ou vários emissores de luz, e essas luzes, elas vão passando, eu vou colocar dentro da fibra, e essa luz, ela vai usar as bordas da fibra, porque aqui eu tenho uma bordinha refletiva, e ela vai jogar o sinal para dentro. Então, aqui eu vou ter uma comunicação, que é essa comunicação em vermelho, e eu posso ter uma segunda comunicação, que é esta comunicação em azul aqui. Então, é possível identificar as duas comunicações independentes, apesar de elas estarem passando pelo mesmo núcleo. No entanto, toda vez que a luz vai bater nessa lateral, ela vai sofrer um pouquinho de dispersão, ela vai sofrer reflexão e sofre também esse material, ele vai absorver um pouco dessa luz. Como ele absorve um pouco dessa luz, a luz vai perder força. Então, em geral, as fibras monomodo, elas alcançam uma largura, uma distância menor do que as fibras monomodo. Então, o monomodo tem um núcleo muito pequeno, usa lasers caros para comunicação e é usado para aplicação de longa distância, tá? Porque aqui o objetivo é jogar o sinal o mais longe possível. Então ele é usado no backbone da rede, é usado para comunicações entre um provedor de serviços e a chegada no poste perto de casa. As fibras multimodo, elas têm outra aplicação, então ela tem um núcleo maior, eu consigo colocar mais dados, eu consigo fazer comunicação duplex a partir de uma única fibra. Ela vai usar LED, os LEDs são mais baratos do que os lasers, né? Eles transmitem em ângulo diferente, então eu consigo ajustar
o ângulo da luz. Aqui a gente consegue uma taxa de transferência menor, tá? Em geral, essa taxa de transferência é limitada pelos equipamentos da ponta, quando a gente fala de monomodo. No multimodo, a gente tem o LED fazendo essa limitação, gerando essa limitação, e a gente também tem o efeito causado pela luz, pela propagação da luz dentro do núcleo da fibra. Né? Então aqui a gente alcança velocidades de até 10 gigabits a mais ou menos 550 metros. Então é uma vantagem interessante em cima dos cabos de par trançado. Né? Então a gente tem aplicações da fibra multimodo na interligação de dispositivos de rede, por exemplo, switches, roteadores, em distâncias mais longas do que 100 metros, e a gente tem dentro de data centers a utilização de fibra ótica ligando dispositivos próximos pela largura de banda que ela nos oferece. Então, algumas aplicações, então ele é usado em redes corporativas, em redes domésticas e small office, home office, não faz muito sentido. Então, nessas redes corporativas, no cabeamento do backbone, ou seja, a interligação entre dispositivos de rede, fazendo a comunicação entre a parte central. Imagine que você tem uma rede aí com 100 clientes conectados. Os seus switches vão estar conectados a 24, 48 dispositivos, que é a quantidade de porta mais comum para switches corporativos. Então, nessas redes corporativas, se eu tenho 48 portas de rede ou 24 portas de rede, cada uma com uma taxa de transferência de 100 megabits por segundo, eu não posso vamos imaginar que eu tenho o switch chegando de cada interface de rede, de cada cliente conectado 100 megabits, essa saída não pode ser de 100 megabits. Essa saída tem que ser bem maior, tem que ter uma largura de banda maior, porque senão eu vou limitar a comunicação desses dispositivos. Então, aqui eu vou colocar uma fibra ótica, tá? Ou aqui eu vou colocar um cabo de par trançado que suporte uma velocidade maior do que aqui. Então, aqui eu posso colocar um Cat5e com taxa de 100 megabits por segundo, por exemplo. Aqui eu já vou precisar de 1 GB, tá? Vou colocar um Mzinho de mega aqui. Outra aplicação é o Fiber to the Home, que é onde a conexão entre o provedor de serviços, ela vai chegar na porta de casa ou no dispositivo de rede que está chegando na casa do usuário. Tá? Essa é uma aplicação que aqui na nossa região é bastante comum. Então, o provedor de serviço vai levar a fibra até o poste com uma fibra monomodo e daí para dentro, e ele vai entregar essa fibra dentro da sua casa e vai ter um conversor de fibra que vai jogar esse sinal pro roteador sem fio. Tá? Então, essa é a conexão do Fiber, é o que a gente chama de Fiber to the Home. Então, a gente tem conexão de longa distância, então ligando o provedor de serviço até a tua casa, né? E as redes de cabo submarino, que são redes que interligam os diferentes continentes, né? Por via submarina. Então, o objetivo é levar o sinal o mais distante possível. Uma alternativa aos cabos submarinos a distâncias tão longas seria as redes sem fio, só que as redes sem fio têm uma atenuação, têm um atraso muito importante. Aqui a gente vai falar de fibra dentro da empresa, então redes corporativas e Fiber to the Home. Então, o que a gente tem aqui? Aqui alguns conectores de rede, olha só, aqui a gente tem 2 conectores, eles podem ser do mesmo cordão ótico, então a gente chama de cordão ótico, né? Então a gente tem conexão do tipo ST e esses conectores, aqui ele vai chegar dentro da placa de rede, tá? Esse conector vai ser instalado dentro da placa de rede. Um outro conector que é mais comum de ver aqui na região é o conector LC, Simplex. Simplex significa que esse conector eu só mando ou eu só recebo, ou ficou azul.
Então, esse conector significa que eu só mando ou eu só recebo dados, vai só em um sentido, tá? E aí, para fazer a comunicação de dois duplex, eu preciso de dois conectores, né? Então, esse conector aqui é simplex, para eu utilizar nos dois sentidos, no duplex, eu preciso de dois conectores. Esse é o conector SC, tá? Então, esse conector também esse aqui eu não tenho certeza se é duplex ou se é simplex. E esse é o LC duplex. Duplex por quê? Porque ele vai usar duas fibras, né? Então aqui eu tenho uma fibra simplex, outra fibra simplex. E aí o conector ele vai ser duplex porque ele tem duas vias, uma que vai e uma que volta. Para cada fibra, a fibra é simplex. O cabo, aqui a gente tem alguns cordões óticos, então o cabo SC com o seu devido conector, né? Então você pode ver que você tem duas fibras aqui, elas estão juntas, e ela é separada, ó, aqui só no final por causa da espessura do conector. Aqui a gente tem o conector LC também, duas fibras. Aqui o multimodo, e aqui esse multimodo também tem duas fibras aqui na terminação dele, e o cabo de remendo ST, tá? Então a cor amarela vai indicar fibras monomodo e a cor laranja é para fibras multimodo, tá? Qual que é o objetivo? Você conseguir identificar qual é o tipo de fibra a partir da coloração das cores desse cordão. Então, algumas comparações entre fibra, quando usar, então a aplicação não é indiscriminada, né? Então, existem aplicações adequadas para cada um deles. Então, a fibra é usada para acabamento de backbone, quando eu preciso de uma largura de banda, uma taxa de transferência muito alta, tá? Em ligação ponto a ponto entre instalações de distribuição de dados, quando eu preciso de uma largura de banda importante, quando eu preciso de uma. Quando eu tenho o acesso ao dispositivo remoto muito longe, né? A interligação entre dispositivos, quando eu tenho vários prédios, então esse em campus multiconstrução, que significa ter vários prédios. Eu tenho uma empresa com vários prédios e eu preciso interligar esses prédios. Então, esses prédios, em geral, eles estão a uma distância superior de 100 metros, ou os dispositivos estão instalados a uma distância superior a 100 metros. Então, nesse caso, eu vou precisar da fibra ótica. Então, algumas questões, alguns requisitos da implementação. Então, qual que é a largura de banda suportada? No UTP eu tenho 10, entre 10 MB, não tem mais 10 MB, então eu colocaria um zero aqui, 100 megabits por segundo, a 10 GB, que é o que o cabo UTP suporta hoje em dia. E a fibra ótica, aqui também a gente já não tem mais 10 megabits por segundo, entre 100 megabits por segundo e 100 gigabits por segundo. A distância suportada de 1 a 100 metros, né? Também não é interessante ter cabos muito curtos, tá? E aqui a gente tem cabos mais longos, a gente consegue alcançar até quilômetro de distância. Com relação à imunidade a interferências, o cabo UTP ele não é imune, ele é suscetível a esse tipo de ondas, então ele sofre problemas com ruídos. No caso da fibra ótica, ela é totalmente imune, porque ela usa outro tipo de sinal de comunicação, que é a luz. Há também, com relação à imunidade a alguns perigos elétricos, o cabo UTP transporta sinais elétricos, então a imunidade dele é muito baixa. Eu vou precisar de cabos blindados, né? Que não é o caso do cabo UTP. E no caso da fibra ótica, não importa muito a eletricidade que está girando ao redor, uma vez que ela vai transferir luz. Então, o problema da fibra é o que é o custo da mídia, da própria fibra e dos conectores. Então, a fibra é cara, os conectores são caros, a plaquinha de rede, se você tiver um switch, um roteador, você vai precisar
ter mais componentes ali, e esses componentes são caros, que é a grande vantagem do cabo UTP, né? Além disso, é mais fácil aprender a conectorizar e a manusear os cabos UTP. Com relação à fibra, precisa ter mais cuidado, é vidro, então o vidro quebra, as precauções são importantes, então para trabalhar com fibra precisa de um profissional mais qualificado, né? E com relação à segurança, a gente tem algumas precauções menores, né, com relação aos cabos UTP, apesar de precisar ter essa precaução. E no caso da fibra ótica, os requisitos são mais sensíveis, né, porque eu tenho que ter uma conectorização muito bem feita, porque senão eu vou perder luz e eu vou perder dados, né? Não posso manusear de qualquer jeito. O UTP também tem requisitos de manuseio, mas eles são menos restritivos do que os requisitos de manuseio da fibra ótica. Então, nesse vídeo, nós falamos de fibra ótica, apresentamos alguns tipos de fibra ótica e alguns requisitos relacionados a essa mídia de comunicação.